Para harmonizar um pouco mais o nosso ambiente, que já está mais do que harmonizado, eu vou ler uma página do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e tem como título Auxílio Eficiente, a lição número 17. É uma passagem de Jesus anotada por Mateus no seu capítulo 5, versículo 2. E ele nos fala assim: e abrindo a sua boca, os ensinara. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis, e a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-se em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-lhes a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra por de servir a Jesus, imita-lhe o exemplo, ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida e edificar pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Então, meus irmãos, depois dessa palavra, dessa instrução do nosso querido irmão Emmanuel, eu convido a todos a fazermos a nossa prece inicial, dizendo assim: Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre, e a toda essa falange de espíritos benevolentes aqui presentes, muita gratidão. Gratidão por estarmos aqui, onde viemos buscar um pouco mais de conhecimento e também carregar as nossas baterias, para que possamos continuar a nossa jornada com paz, com tranquilidade, mas, acima de tudo, com humildade. Buscamos aqui, nessa manhã de domingo, buscar entender um pouco mais sobre essa doutrina tão consoladora, tão reveladora, que é a doutrina dos Espíritos. Doutrina dos Espíritos, que é a doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do amor, é a doutrina das verdades, é a doutrina da caridade. Caridade que, segundo ele mesmo, o nosso querido Mestre Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Só temos a agradecer por toda a luz, por toda essa energia salutar aqui presente, e que envolva a nossa querida irmã Kelly, que fará uso da palavra, para que nos cheguemos com facilidade de entendimento, para que assim busquemos um pouco mais de conhecimento, cada vez que estivermos aqui nessa manhã de domingo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a Fabiano de Cristo, nosso mentor espiritual da nossa casa, que estejamos aqui com o nosso guarda-chuva fechado, para que possamos receber toda a energia que chega do alto, toda a energia salutar, que através dos nossos amigos espirituais, são derramadas em todos nós. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, só temos a agradecer e darmos então por iniciada a nossa reunião da manhã de hoje, a sua doce e bendita paz, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Então, a nossa querida irmã Kelly, da BBM, nos facilitará o estudo hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, Não vim destruir a lei, a nova era. Seja bem-vinda. Obrigado. Muito obrigada. Bom dia a todos sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Somos já velhos amigos. Queria retificar alguma coisa só.
Agora, eu frequento uma casa espírita que é próxima. Minha mãe está aqui. Minha mãe é dirigente da BBM, né? Ela está aqui assim, pá. Próxima da minha casa, onde eu moro. Eu não moro mais em Campo Grande, moro em outro bairro, e eu estou frequentando uma casa espírita chamada SEJA, Centro Espírita Joana de Ângeles, com a nossa doce mentora Joana de Ângeles, né? E já estou lá participando de estudos, evangelização, e a BBM vai ser sempre a minha casa do coração, sempre onde eu peço socorro, onde eu participo dos atendimentos médicos espirituais, né? A gente não se desvincula nunca, mas a gente só acrescenta. E ouvindo sobre o trabalho que o Vinha aqui faz, eu fico pensando assim, são tantas coisas que a Casa Espírita nos oferece, né? Estudos, palestras, cesta básica, atendimentos. E é muito bonito a gente ver que os trabalhadores que conseguem participar, que conseguem estar aqui, que escolhem isso, fazem com muito amor. E as casas, elas precisam muito dessa mão de obra, porque a espiritualidade, ela nunca nos falta, né? Ela está sempre aqui, dando todo o sustento e todo o amparo. Quando uma casa espírita é fundada, ela já foi anteriormente criada e fundada no plano espiritual há muito tempo, até que a gente, aqui no plano material, consiga edificar cada tijolinho desse, e se encontrar, e trabalhar. Então, é muito valoroso as mãos de quem se doa para um trabalho como esse, porque materialmente a gente não tem retorno, mas espiritualmente esse retorno vem, e vem como cura, e vem como um envolvimento, uma família que a gente ganha, né? Um abrigo. Quem nunca passou por algum momento de crise, desespero, angústia, chegou a casa e sentiu seu coração acolhido e acalentado, né? Então, é muito importante, eu fico muito feliz, essa casa mora no meu coração. Dona Nelícia e o Marcel são pessoas que estão nas nossas vidas há muitos anos. Eu tenho uma prova disso aqui. Esse evangelho que eu usei para estudar hoje é uma lembrança do 5º aniversário do Vinha de Luz, do dia 17 de março de 2013, assinado pelo seu Maceió. Provavelmente foi a minha mãe que ganhou e eu peguei dela. Eu tenho outros lá, né? Mas, enfim, é muito bonito ver que a gente participa da história um do outro, que isso colabora, né? Eu fiquei aqui hoje de falar sobre o capítulo número 1 do Evangelho. E é uma responsabilidade muito grande. Não tem como começar antes, né, de falar um pouco sobre o Evangelho. Vou tentar ser um pouco sucinta, né? Eu percebi que vocês estão começando a fazer um estudo sobre ele. E o Evangelho é o 3º livro da codificação, feita por Kardec através dos espíritos, que vieram trazer para a gente uma grande novidade, uma grande revelação, que é a doutrina dos espíritos, né? O primeiro livro publicado foi o Livro dos Espíritos, em 1857. Vou ficar parada para não dar interferência, tá? Depois, o Livro dos Médiuns, em 1861. E aí o terceiro publicado foi o Evangelho, em 1864. Anotei tudo aqui, não gravei não, tá? Está tudo anotadinho aqui de lápis. E seguiram-se, né? O Céu e o Inferno, a Gênese, Obras Póstumas, mas essa é a base da nossa doutrina. Nós temos centenas, milhares de livros psicografados por médiuns idôneos, por espíritos que nos amparam, né? Chico Xavier, Divaldo e tantos outros. Mas a gente não pode jamais se perder da base. A base da doutrina, ela responde tudo. Tudo. Quando a gente consegue se voltar para um estudo que essa base nos dá, a gente consegue refletir cada vez mais. E aqueles questionamentos que a gente muitas vezes se faz, ou ainda nem conseguiu se fazer, eles são muitas vezes sanados ou ampliados, porque nós não vamos saber tudo, né?
E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? No primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei, é uma fala, né, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 18. O que essa fala nos diz aqui? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, que já vieram anteriormente. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único jota e um só ponto. Então, vamos pensar uma coisa aqui, antes da gente refletir sobre essa afirmativa que está lá no Evangelho de São Mateus. Nós vivemos num planeta Terra, né? Nós aqui estamos encarnados, já temos a consciência de que é uma passagem transitória por esse corpo bendito que Deus nos confiou, mas que somos espíritos imortais. Temos essa consciência, certo? A vida não começou aqui e não cessa aqui. Este planeta também não é um planeta que sempre existiu, nem este universo, né? Ele foi criado por Deus. E todo esse universo possui o fluido universal, que é o fluido que nos mantém vivo e nos mantém neste processo aqui de reencarnações. E qual é o objetivo disso? O objetivo é que a gente consiga, através das leis divinas e da misericórdia de Deus, evoluir, caminhar. Resumir um pouco, né, do que a nossa doutrina nos diz. E todo esse processo de criação, evolução, consolidação do nosso planeta e a nossa existência aqui é um plano divino. Todos concordam? Deus, que é o nosso Pai maior, que é a nossa força maior, que rege todo o universo, muito além daquilo que a gente consegue saber, programou tudo isso. Então, lá atrás, o planeta foi se formando, os primeiros seres foram chegando aqui, né? Bactérias, cianobactérias. Longos anos se passaram até que o primeiro ser vivo animal surgisse neste orbe. E mais longos anos até que o nosso corpo humano fosse se desenvolvendo, evoluindo. Isso a ciência nos explica há muitos anos e nós hoje estudamos nas escolas, né? Que o planeta foi se desenvolvendo, foi se criando. Mas a ciência que a gente tem na escola, ela nos diz que foi acasos genéticos. Mas a gente sabe que tem uma estrutura e um planejamento espiritual por trás disso, né? A gente sabe que todo esse processo evolutivo, ele foi sendo planejado e acompanhado pela força maior divina e pela espiritualidade que ficou encarregada do nosso planeta. E nós, aqui encarnados, estamos aqui há muitos e muitos séculos também, ocupando diversos corpos para que a gente consiga chegar lá. E por este orbe passaram também espíritos que muitas das vezes já vieram de outros planetas, que já tinham passado pelo processo de evolução anterior, porque há muitas moradas na casa de meu pai, e que, de repente, naquele planeta, aquele espírito ainda precisava evoluir. Foi mandado à Terra para que aqui ele pudesse galgar aquilo que não conseguiu anteriormente. E também foram mandados para cá espíritos de luz para nos ajudar, porque nós temos um auxílio enorme, imenso, e a gente jamais pode duvidar disso. E assim foi desenvolvendo o que a gente conhece hoje como a história do nosso planeta, da nossa humanidade também. Existem alguns marcos nessa história que são importantes para a gente poder entender e compreender esse capítulo aqui do Evangelho, né? Por muitos anos, as espécies de seres humanos foram evoluindo para sobreviver aqui. Algumas espécies não sobreviveram, a nossa sobreviveu. Por que será? Tudo programado, tudo ajustado perfeitamente. Então, a gente foi aprendendo
coisas muito primitivas, como viver em sociedade, viver em família, aprendendo agricultura, aprendendo a utilizar instrumentos que eram tecnologias arcaicas, mas importantes para a época, como manusear o fogo, ferramentas de caça, a roda, que tanto se fala, que mudou a humanidade. Então, nós fomos criando civilizações, nós fomos criando sociedades mais avançadas. Vieram, então, o manejamento, né, a habilidade para manejar o corpo humano, a medicina, os instrumentos. Olha quantas coisas nós estamos utilizando aqui dentro dessa casa, que são materiais, que foram construídas por essa evolução do ser humano aqui na Terra. Não é isso? Muito importante para a nossa vida. Eu estou utilizando aqui uma tecnologia muito importante. A gente tem essa daqui, a gente tem os celulares, mas a gente não pode jamais perder de vista que o objetivo primeiro da nossa evolução é moral. Pronto. Nós precisamos caminhar moralmente. Vamos fazer um exercício aqui rapidamente de reflexão? Todo mundo aqui conhece uma criança atual, né, de hoje em dia, ou um sobrinho, um neto, um filho, o filho da vizinha. Todo mundo aqui já viu, conhece, convive. Essas crianças de hoje, elas se parecem com as crianças de 20, 30, 40 anos atrás? Elas se parecem conosco quando nós éramos crianças? A gente olha e pensa assim, meu Deus, parece um robozinho. Antes a criança nascia de olho fechado. Quanto tempo demorava para uma criança abrir o olho? 1 semana para abrir o olho, né? Para andar, para falar. A criança parecia um bebezão, ficava muito tempo e a gente curtindo. Hoje em dia a infância passa assim, ó. Quando você vê, meu Deus, o que está acontecendo? E aí você percebe que o corpo da criança cresce mais rápido, que tudo vai se desenvolvendo mais rápido. Nós estamos em tempos outros. É um tempo de transição. É um tempo que o nosso planeta está se reformulando e nós junto com eles. Então, estamos recebendo uma leva de espíritos. Isso já foi dito pela espiritualidade há muito tempo e vem sendo confirmado. Não tirei isso aleatoriamente. Existem muitos livros, Chico Xavier, e várias reuniões que dizem que espíritos de muita evolução intelectual estão voltando, estão sendo nossos netos, nossos alunos, nossos vizinhos, nossos sobrinhos e nossos filhos hoje em dia. E é um desafio lidar com esses espíritos, porque eles são muito perspicazes. Mas o que é que eles precisam? Eles vieram buscar o quê? Se o intelecto já está bem evoluído. A moral, dona Nelly. Eles vieram buscar de nós a moral. Nós temos essa moral para dar? Daniel respondeu ali atrás. A gente tenta, né? Então, quer dizer que educar essas crianças é primeiro nos educar. Como é que eu digo para o meu filho assim, não minta se ele me viu mentindo ali? Como é que eu digo para o meu filho, não briga com o colega se ele me viu xingando no trânsito? Então, nós nos vemos num beco sem saída. Porque a gente não consegue mais enganar esses espíritos, essas criancinhas, igual era antigamente. Vira para lá. Porque eles enxergam além. E eles vêm nos ajudar muito mais do que podemos ajudá-los. Porque se aprende muito mais pelo exemplo do que pela palavra. A palavra é vida, o verbo é vida, é força. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente diz, especialmente para as nossas crianças. Não vamos acertar sempre. Eu não acerto sempre, não. Volta e meia eu fico pensando assim, não devia ter feito isso. E é um risco eu estar falando isso, porque minha filha está aqui me olhando, com a cabeça assim. Mas a gente erra, né? Mas trabalhar a consciência é muito importante. Porque a gente vai fazendo aquele exercício de formiguinha. Hoje eu falei, mas eu sei que está errado. Amanhã eu já consigo me segurar metade. Depois eu consigo me segurar um pouco mais. E ter acesso a esses estudos que o Evangelho, o Livro dos Espíritos nos traz, e toda a obra
é muito importante. É extremamente importante. No Evangelho no Lar, nos estudos da casa, estão sendo dados para a gente oportunidades para o nosso conhecimento, independente do momento que nós nos encontremos na vida. Se já passou muito tempo da minha vida, se falta muito tempo para chegar, não importa, porque a hora certa é agora. Nós somos os trabalhadores da vinha da última hora. Foi a última palestra, inclusive, que eu trouxe aqui para a gente conversar. E nós vamos ganhar a mesma moeda de quem estava trabalhando desde a primeira hora lá atrás. Nós estamos na última, porque agora nós estamos prontos para o trabalho. É essa hora, né? E aqui no capítulo 1 do Evangelho, a gente tem aqui uma divisão de 3 partes importantes para a gente conseguir compreender a mensagem que o Evangelho quer nos trazer. Todo livro tem uma introdução. Pentateuco tem introduções. Gente, as introduções são ótimas. Porque, principalmente no Livro dos Espíritos, são livros feitos para quem não entende sobre essa doutrina. Então, é muito bem explicadinho, contextualizado. E é muito importante a gente pegar depois e dar uma lidinha. Tá? E aqui no capítulo 1, depois dessa introdução, a gente tem 3 divisões marcantes. Quais são elas? A primeira é Moisés, a segunda é o Cristo e a terceira é o Espiritismo. Nós costumamos chamar essas 3 divisões, esses 3 marcos na trajetória humana, que a gente está aqui desenvolvendo o pensamento, de 3 revelações. Então, vamos lá para Moisés, fazer uma viagem histórica aqui. Moisés, ele viveu... Passei demais? Não, está certinho, né? Moisés... essa imagem aqui é muito legal, gente. Eu pedi essa imagem aqui para a inteligência artificial fazer para mim. Não foi eu que fiz, foi a inteligência artificial. Para a gente poder perceber essas 3 revelações. É uma ilustração que ajuda muito. Uma semente, uma brotação belíssima e agora o desenvolvimento. Moisés, Cristo, Espiritismo. Não quer dizer que um é maior que o outro, porque se não fosse essa não estaria aqui. Certo? Agora vamos entender como que isso aconteceu. Moisés, ano 13 a.C., praticamente, salvou o povo hebreu da escravidão. Eram tempos muito difíceis em relação ao tratamento entre os seres, às noções de certo e errado de moralidade. Aquilo que a gente sabe, a gente sabe que não pode depredar as coisas na rua, a gente sabe que existe um Deus, que a gente acredita nele. Todas essas questões que a gente vai crescendo praticamente sabendo, não existiam naquele momento. Nós estamos falando de um povo que estava sendo escravizado, que estava sendo brutalizado. Um povo muito bruto em relação à moralidade, à afetividade, ao respeito ao próximo. Esses conceitos que a gente usa hoje, que são importantes para o convívio em sociedade, eram raros naquele momento. Aquele povo era um povo que acreditava em vários deuses. Vocês lembram do bezerro de ouro? Mesmo com Moisés ali, eles ainda queriam adorar o bezerro de ouro, porque eles precisavam de alguma coisa para dizer assim, para explicar todos os fenômenos, né? Então eles pegavam o bezerro, eles pegavam, né, isso, aquilo. Os egípcios tinham muitos deuses, por exemplo, né? É um outro povo com uma outra história, mas um exemplo de povo que adorava, né, o pássaro, isso. Então Moisés ele veio e chegou assim: espera aí, existe uma coisa regendo isso. Vamos organizar essa bagunça. Olho por olho, dente por dente. Você cortou a mão, vai ter a mão cortada. Você roubou, a mão vai ser cortada. Você matou, vai morrer. Ele precisava ordenar aquela confusão toda e dizer: parem, respeitem-se. E se ele fizesse isso assim, com essa vozinha da Kelly? Queridos, sejam bem-vindos. Ia funcionar, gente? Moisés ia ser triturado,
mastigado. Ele precisava ser respeitado, conhecido e ouvido. Muitas vezes, a gente até fica se questionando, né? E aí ele criou o Velho Testamento. E aí a gente fica pensando, que austero, que duro. Eu pensava isso muito lá na minha adolescência. Ele falou assim, caramba, mas era necessário, porque a gente está falando olha, a evolução da nossa humanidade. Agora faz sentido, não faz? A gente ainda estava lá há 2.500, 600, 3.000 anos atrás. Então, a gente ainda precisava desse choque. Vamos pensar aqui na nossa vida. Quando a gente era criança, como é que educava uma criança? Dava uma chineladinha, né? Mais atrás, ajoelhava-se no milho. Mas aí a gente vai se desenvolvendo, vai conhecendo e vai entendendo que isso não vai educar. A gente pode fazer de outras formas, não é isso? A gente evoluiu. É isso. E aí Moisés trouxe essa mensagem, que é uma mensagem importante, e que foi importante naquele tempo. E ele fundou, ele fez o marco zero. E isso mudou. Isso dividiu. Isso causou o movimento esperado. E aí, 2.000 anos atrás, chega quem? O Cristo, o mensageiro, o Messias, que foi avisado, o amor. O Cristo todo amor. Ele chega e ele mostra com exemplo. Ele é a mensagem. Qual é a mensagem de Jesus? Ele. Eu fico arrepiada. Toda vez que eu falo de Jesus, eu fico emocionada. Toda. Eu choro. É uma coisa assim que mexe muito comigo, né? E aí ele chega, e o que ele está fazendo aqui, gente? Com o seu jeito. Uns mais brutos, outros mais desconfiados, outros apaixonados, cegamente apaixonados, outros incrédulos. Para a gente, a mensagem de amor. Amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a ti mesmo. Ele não disse, esqueça o que Moisés disse. Ele não veio destruir a lei. Ele veio dizer assim, amem-se. Sois irmãos, sois filhos de Deus. Amem-se. E ele resumiu tudo no mandamento do amor. O que ele pediu para a gente? Se ame e ame seu próximo. Pronto, acabou. Fechou o livro, foi embora. Mas não é esse amor que a gente ainda cisma em acreditar. Um amor ciumento, um amor egoísta, um amor que seleciona. Eu amo o Senhor. Daniel não amo, não. Não. Esse amor é um amor muito próximo do divino. É um amor que não julga. É um amor que não espera nada em troca. Já ouviram isso antes, né? Mesmo que eu fale a língua, não fale a língua dos anjos, dos homens, sem o amor, eu nada seria. E aí ele traz essa mensagem de amor. Ele funda essa mensagem de amor no mundo. E isso muda, porque ele cura. Ele levanta, ele não separa, ele não segrega, ele não aponta o dedo. Ele, pelo contrário, diz, todos são iguais. O imperador, a mulher, o leproso, o cego, o deficiente, os seus discípulos, seus apóstolos, todos são filhos de Deus. E aí ele traz para a humanidade uma mensagem que reverbera até hoje. Tamanho a força e o poder dele. Mas ele não destruiu absolutamente nada. Ele veio fazer crescer uma mensagem que ainda estava ali. Como é a semente? A semente é mole? Não, a semente é dura, resistente. Para que ela possa eclodir
e mostrar para a gente o que ela é, ela precisa de água, ela precisa de nutrientes, precisa de terra, precisa de sol, precisa de tempo. Porque não tem semente. A do feijão até que é bem rápida, né? Mas não existe semente que você coloca ali e ela, pim, clicou um botãozinho. Não existe. E a mensagem também é essa. Por que será? Vamos refletir aqui juntos. Por que será? E já Jesus não veio logo resolver isso tudo lá atrás, nos homens da caverna. Chegou Jesus, vamos embora, gente, organize isso aí. Por quê, gente? A gente não estava pronto. A gente não ia entender nada. Aquilo ia ser em vão. A gente precisava construir um caminho para isso. Lembrem, tudo muito organizado, planejado, aguardando os nossos processos. Deus é incrível, né? Ele é incrível. E aí, corta para século XIX. Muito já se passou, era das trevas medieval, outros povos também crescendo, evoluindo, planeta Terra fervilhando, grandes navegações, exploração dos novos mundos, né? Todo mundo lembra? Vamos fazer um esforço de lembrar das histórias aí que aconteceram no nosso mundo, caminho para as Índias, as igrejas sendo fundadas, né? Martinho Lutero, o protestantismo, e a Índia lá também fervilhando. Então, o nosso mundo vasto, mas sempre procurando uma janela de ver o Pai, que são as religiões. As religiões, elas surgem da necessidade do ser humano de se agrupar e olhar para o mesmo lado. Falar assim, olha, meu visor é esse. Ah, o meu é esse, o meu é esse, o meu é esse. Né? As religiões são humanas. A mensagem é divina. E aí, lá no século XIX, vem um estudioso, um cientista, em Paris, na França, aluno de Pestalozzi, que foi um grande professor que é falado até hoje, no berço do desenvolvimento da era moderna, que foi a França, com lutas e mais lutas para se mudarem todos aqueles regimes que estavam acontecendo, no iluminismo ali pulsante, na ciência material, estudando, né, como que os fenômenos acontecem empiricamente, fervilhando, vem Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não por acaso. Ele era o plano A, foi preparado. Se não desse certo com ele, tinha plano B e tinha plano C. Falamos disso até essa semana, né? Deu certo com ele. E o que Kardec faz? Ele começa a observar fenômenos. Cadeiras girando, mesas batendo, conversas. Ele fala, calma aí. O que é isso que está acontecendo que a ciência não explica? Kardec era um estudioso, cientista. Despertou curiosidade nele. Me explica aí por que essa mesa está girando. Me explica aí por que está batendo. Né? As pessoas, naquele momento, que viam esses fenômenos sem explicação, faziam até shows, grandes shows de mesas girantes. Né? Isso na França. Nos Estados Unidos também estavam acontecendo fenômenos, e pelo mundo todo. Estou falando dos povos ocidentais, tá bom? Outros povos têm histórias mais antigas e outros desenvolvimentos, mas também em busca de uma espiritualidade. Espiritualidade é uma só. Não tem 2, 3, 4, 5, não. É uma só. E aí Kardec, ele consegue organizar e perceber uma força maior. E é dado a ele a missão de trazer esses livros. E aí é muito comum a gente ouvir assim, eu sou espírita kardecista, da doutrina de Kardec. É muito importante a gente definir que a doutrina não é de Kardec. Ele era muito esforçado, estudioso, inteligente, mas não foi ele que criou a doutrina.
Até porque a gente vive sozinho nessa vida. Hoje a gente já sabe que não, né? Temos os nossos acompanhantes. O Kardec, ele codificou. O que isso quer dizer? Ele organizou. No Livro dos Espíritos, ele fez as perguntas certas. Que perguntas? E que respostas dos espíritos, que muitas vezes falavam assim para Kardec: olha, ainda não dá para você saber disso, não. E, olha, é por aí. É isso, espíritos. Por aí, mas vocês ainda precisam se aprofundar um pouco mais. E ainda disseram: se mais na frente a ciência trouxer alguma coisa que não está no livro, fique com a ciência. O que ele quer dizer com isso? Que o livro mente? Não, que a gente vai evoluir e que a gente vai entender mais coisas. Os livros do Pentateuco, eles trazem informações que a gente só sabe hoje sobre o universo, sua criação, as moléculas do corpo humano. Já está escrito aqui que a gente tem partículas de estrelas no nosso corpo, e a ciência já explicou que sim. Algumas proteínas que existem no nosso corpo existem nas explosões estelares, na criação do universo, que a gente sabe que é fluido universal. Então, a doutrina, ela vem baseada na razão e na ciência, que antes não conversavam. Era ciência versus religião. Se tem religião, não tem ciência. Se tem ciência, passa longe da religião de Deus. Qualquer coisa do tipo. Até hoje, existem catedráticos que pensam assim. E está tudo bem, né? Cada um vive seu processo e crê no que pode crer. Às vezes, gente, é tão difícil a verdade, é tão difícil você olhar e pensar, tem alguma coisa aí, que a gente prefere fazer? Botar o véu. Mas o Espiritismo, o que ele faz? Ele tira o véu. E ele diz: você não está sozinho. A vida não acaba aqui. A responsabilidade é sua. E é assustador ouvir isso. Quem faz terapia, ouve isso muitas vezes, né? Ai, que dor, queria tanto botar a culpa na minha mãe, no meu pai, no meu marido, no meu filho, mas eu não posso. E quanto mais eu vou sabendo, quanto mais eu vou descobrindo, quanto mais eu vou desenvolvendo o meu conhecimento, mais difícil fica de me enganar, de mentir para mim mesmo. Porque o despertar, ele acontece de uma maneira muito consistente. E é muito difícil voltar atrás, depois que se desperta. E o Espiritismo, ele veio, então, proporcionar para a gente esse despertar. E, no início, não foi fácil. Os livros que o Kardec tinha, né, escrito, publicado, foram queimados. Mas os espíritos que ajudaram, espíritos de verdade, Fenelon, tantos espíritos que ajudaram na escrita, na codificação, na mensagem que foi colocada nesses livros, estavam ali sustentando. Hoje, nós estamos aqui em 2026, no Brasil, na América do Sul, pouco distante da Europa, né? Mas estamos aqui no que a gente sabe que é o berço da doutrina espírita, né? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um livro de seu tempo, não é um livro de 2026, é de 30 e tanto. Ele traz para a gente a mensagem que o nosso país é um celeiro de acolhimento espírita. Muita gente se questiona, inclusive os próprios espíritas buscam respostas em outros compêndios para justificar. Mas nós somos um povo, vamos voltar para a história, né? Que foi construído, forjado com muita dor, né? Mas que é um povo que aceita muito, que acolhe. Temos muitos problemas, principalmente na nossa cidade, né? Não vamos entrar nesse fato agora.
mas é um país que consegue conviver com as diferenças relativamente bem, não? Quando a gente olha para outros. E que nós temos aqui o surgimento e a aceitação dessa mensagem com muito grado. E nós estamos aqui hoje, num domingo de manhã, onde vocês podiam estar descansando, tomando um café especial, passeando, mas vocês escolheram estar aqui. Foi uma escolha. A minha filha talvez não tenha escolhido muito, mas eu ainda sou a tutora, a mãe dela, né? Eu escolho por ela, não tem problema nenhum. Né? Tomar banho, ir para a escola não é uma escolha, né? Escovar o dente, vir para cá também não, mas faz parte. Mas nós escolhemos. E estamos aqui junto com os espíritos desencarnados, que também estão aqui muitas vezes para nos apoiar, nos sustentar, e eu não estou sozinha. Estou aqui muito bem acompanhada, graças a Deus, eu sinto, eu vejo tudo isso, estou aqui. Mas tem aqueles que também vieram estudar. Também vieram conhecer, porque o mundo espiritual, a gente sabe, descobre a partir dessa mensagem aqui, o mundo espiritual, ele se parece muito com o mundo material. Só que mais organizado, bonito, cheiroso. Mas todo mundo vai conhecer esse mundo espiritual? Tem um mundo espiritual mais complicado. Mas aí vai depender, da nossa consciência, das nossas atitudes. Ah, mas eu não sou perfeito, eu não consigo. Ótimo, você é normal. Né? Mas você quer? Você procura? Você tenta? Você tenta perdoar, você tenta conhecer, você tenta estudar, você tenta divulgar. É isso. Seus atos vão ser seus advogados e vão falar por você. E essa mudança que o Espiritismo propõe para a gente. Vejam bem, a gente estava lá em Moisés, justiça. A gente vem com amor, que é mais vivo do que nunca, e a gente vem com a razão. Então, o Espiritismo, ele funda a ideia de que a ciência, a razão, o empirismo, ele não está distante da religião. O futuro das religiões não é todas elas serem espíritas, não. Não é isso. Os espíritos não querem que todo mundo seja espírita. O que eles querem é que o esclarecimento chegue a todo mundo. E o esclarecimento nós criamos humanamente. Mas essa ideia da vida espiritual, ela é, hoje em dia, muito aceita por muitas religiões. Vamos combinar, né? Vamos combinar que a gente consegue conversar com pessoas de muitas religiões sobre o mundo espiritual, sobre o que vem depois, sobre a influência deles na nossa vida. Muita gente já sabe que a gente não está sozinho, porque a gente sente. O que é isso que tem dentro de mim que eu sinto? Que chama é essa? É a ligação que a gente tem com o divino, com essa mensagem, né? Então, a gente tem aqui organizada as 3 revelações que vão nos ajudar a ter um instrumento preciso para a nossa evolução. E olha só, em que momento que a gente está da humanidade? Num momento de transição, em que o planeta que nós vivemos, que é, há pouco tempo, um planeta de provas e expiações, de dor, de intestino, hoje é um momento que passa por transição. Assim como Capela, por exemplo, já passou. Os capelinos já passaram. Terra está passando pela transição depois desse mundo. Quando essa transição já estiver feita, mas eu preciso contar uma coisa para vocês, não vai ser daqui 50 anos, nem 100 anos. Vai demorar ainda um bocadinho. E aí, quando essa transição estiver feita, esse mundo vai passar a ser um mundo de regeneração. E aí, quem conseguiu se regenerar, compreender e agir, vai continuar nesse planeta bendito. E quem não conseguiu, vai precisar ir para um planeta do qual
seja mais adequado, para que consiga. Porque o objetivo é todo mundo conseguir, todo mundo aprender. Deus não desiste de ninguém. Ele nos enche de oportunidades. Todo mundo também já encontrou alguém que você pensa assim, isso aí não tem jeito não. Nem Jesus, nem Deus. Tem sim. Nenhuma ovelha se perderá. Tem sim, gente. Tem sim. E eu digo isso baseada nas obras. Tudo, absolutamente tudo, com exceção dos exemplos que eu dei aqui, tudo está aqui. E está aqui. Vocês querem entender sobre a formação do universo? Querem entender sobre a formação da Terra? Quer entender sobre Jesus? Quer entender sobre Moisés? Quer entender sobre Kardec? Está tudo aqui. Sobre a sociedade, sobre as leis. Então, é importante eu dizer uma coisa também. Eu não posso me esquecer. Sobre as leis. Não está aí não, mas eu vou falar. A partir de Moisés, a gente tem chegado às leis. Que leis são essas? Leis humanas. E essas leis existem até hoje, certo? Sem essas leis, a gente estaria voltando lá para o caos anterior. São leis importantes, mas são leis mutáveis, concordam? Volta e meia a gente tem um congresso brigando para mudar uma lei, não tem? São leis falhas. Volta e meia a gente vê pessoas sendo condenadas ou não condenadas por uma falha na lei. Então, se a lei ela muda, se a lei é falha, ela não pode ser divina. Ela é humana. E ela vai se reformulando e se regenerando conforme a nossa reformulação e a nossa regeneração também. Mas a lei divina que Jesus trouxe para a gente e que a doutrina tem aqui, ó, lei de justiça, lei de progresso, essas leis não mudam, elas não falham. Não temam, porque essas leis, elas são leis divinas. E elas não vão atender só um e o outro, não. Todos vão passar por essa lei. Mas a gente não tem que temê-las. A gente não precisa mais temê-las. Não estamos mais nos tempos de Moisés. A gente pode aceitá-las. E entender que elas também estão por nós. A lei de progresso está por nós. Lei de amor. Essas leis estão por nós. E isso dá uma acalmada no coração. Não é para a gente ficar com medo de ser punido. Não é punição. É lei. E nós estamos sob o jugo dessa lei, sabe desde quando? Desde sempre. Porque a mensagem do Livro dos Espíritos, por exemplo, ela chegou a partir de Kardec lá em 1864. Ai, estou lendo. Do Livro dos Espíritos aqui. Mas ela não foi criada nesse ano. Ela não foi criada pelos espíritos nesse ano para que Kardec pudesse colocar um livro bem bonito. Não! Ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Nós estamos vivendo a nova era sabidos disso. Então, além dessas 3 revelações, nós também temos outros seres que passaram aqui encarnados na Terra e que também mostraram para a gente muitas coisas importantes para a nossa vida. Vamos pensar nesses vultos importantes que a gente já viu passando por aqui, inclusive no nosso tempo. Chico Xavier, a gente pode falar que é um brilhante, brilhante, um ser de luz altíssima, que viveu humildemente, psicografou mais de 500 livros, viveu para a divulgação da doutrina e é reconhecido por todo mundo. E assim como ele, muitos outros também vieram com suas missões. Espíritos de maior evolução que a nossa, graças a Deus, vieram com a missão
E a gente tem os espíritos que já reencarnaram e que hoje, desencarnados, também nos auxiliam dentro da divulgação da doutrina e da mensagem. Vejam, é o importante. A gente tem Fabiano de Cristo, a gente tem o Dr. Bezerra de Menezes, a gente tem Joana de Ângeles, Emmanuel e tantos outros, Leon Denis, Dr. Hamed, e tantos outros que estão ao nosso redor, nos apoiando, nos orientando, trazendo mensagens e mais mensagens para que a gente possa se debruçar. E olhem, essas mensagens, elas estão ali, mas elas não estão assim, num clique. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso querer, agir e capturar a mensagem. Ainda passa pela nossa vontade. Sem a nossa vontade, sem o nosso desejo, sem o nosso esforço, sem a nossa dedicação, toda a fé será morta. E todo esse esforço que nós vemos aqui acontecendo ao longo desses anos precisa valer para a gente, precisa de um pouco de esforço da nossa parte também. Aqui no Evangelho, bem no último item do capítulo, os espíritos citam Santo Agostinho, que foi um representante muito importante da religião católica, um padre, mas que viveu uma vida que já demonstrava preceitos que o Espiritismo veio trazer. Ele já conversava, ele já entendia. Tem um trecho aqui muito importante que esse eu vou ler. Eu estou sem óculos, tá? Vamos ter caridade aqui com a palestrante. Então, ele diz assim: eu estou persuadido, tenho certeza, já estou convencido, de que minha mãe voltará a me visitar e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. O que é isso que ele está falando? A mãe dele já era morta. Ele sabia que ela ia voltar. E ele falou isso muito antes da codificação. Ele já estava trazendo essa mensagem também e vivendo essa mensagem que o Espiritismo, através de Kardec, veio arrumar tudinho para a gente. Mas, se a gente for olhar, outros espíritos já tinham vindo, trazendo essas mensagens e mostrando para a gente, sem a religião, mas com sua vida, com o seu exemplo, E fica, então, aí para todos nós, inclusive eu, não estou me isentando, continuo estudando até hoje, voltando do estudo muito animada, porque sempre descubro coisas novas. O fato de eu estar aqui, nesse lugar hoje, me coloca num lugar de muita gratidão, mas de muita responsabilidade. Qual é o primeiro ouvido que está ouvindo o que eu estou falando? Não é o do Senhor, é o meu mesmo. E quando eu era professora, dava aula, eu falava assim para os meus alunos: olha, Deus deu uma dica importantíssima para a gente. Ele nos deu uma boca e 2 ouvidos. O que será que a gente precisa fazer mais? Falar ou ouvir? Eu pegava pesado. Mas é uma reflexão. Primeiro ouvido que está aqui é os 2 aqui, perfeito uso para mim. E eu agradeço muito a oportunidade de a gente poder falar do Evangelho, do primeiro capítulo, que vocês possam conseguir seguir a vir nos estudos, para fazer mais um pouco, se aprofundar um pouco mais nos outros capítulos, que são muito importantes também. Gostaria de agradecer o convite do Daniel, sempre. A gente conseguiu ajustar esse dia, e tudo acontece da maneira correta, no tempo correto, que é o nosso tempo. Então, fica um convite final para todos nós. Espíritas, amai-vos, é a mensagem de Jesus, Este, o primeiro ensinamento, instruí-vos, o Espiritismo nos diz. Este, o segundo, o Espírito da Verdade, que é muito presente na codificação. O coração e a mente devem caminhar unidos para a verdadeira regeneração. Obrigada a todos pela presença, que vocês possam levar essa mensagem para casa
e que a gente possa nos ver em breve. Agradeço também a espiritualidade amiga desta casa. Nós que agradecemos, né? Todo o ensinamento que chegou. Como é bom. Amar, como diz aqui, amar nós já amamos, né? Então vamos nos instruir. Instruir é justamente isso que Kardec propôs já lá no século XIX. Vamos estudar, vamos buscar o conhecimento, vamos compreender, vamos praticar a fé raciocinada. Né? Que a fé raciocinada é exatamente isso, buscar o conhecimento, buscar compreender a razão das coisas, simplesmente não aceitar por aceitar. Né? Então, agradecemos muito a nossa irmã, que trouxe facilmente o entendimento sobre a nova era, e volte outras vezes, né, que estaremos aqui de braços abertos. Obrigado, tá? Então, meus irmãos, vamos encerrar a primeira parte da nossa palestra da manhã de hoje. Depois teremos os passes. Então, eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos e fazer a nossa prece de agradecimento, dizendo assim: Jesus, amado Mestre, nosso amigo de todos os momentos, nossa fortaleza, muito obrigado por toda a luz derramada sobre todos nós na manhã de hoje. Que possamos manter acesa essa chama que nos faz buscar o conhecimento, que nos faz buscar o entendimento, que nos faz compreender as suas leis, as leis divinas, as leis eternas e imutáveis do nosso querido Criador, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é Deus. Muito obrigado, Fabiano de Cristo, que está sempre de braços abertos, nos aguardando, consolando, nos fortalecendo. Muito obrigado a essa falange de espíritos benevolentes aqui presentes, que nos intuem, que nos fortalecem, que nos dão coragem para possamos vencer as nossas dificuldades. Vencer essas dificuldades, renovando as nossas atitudes, fazendo diferente do que fazíamos ao longo desses séculos, para que possamos buscar a compreensão. Jesus já trilhou o caminho está trilhado, só que muitos de nós ainda se encontram à margem desse caminho. Jesus falou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai. Então, Ele está de braços abertos nos aguardando para que possamos buscar mais entendimento com a sua caridade, com o seu amor que foi pregado aos homens há mais de 2000 anos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a toda essa falange de espírito benevolente, e pedimos autorização, então, para darmos por encerrado a primeira parte da palestra de hoje, na sua doce e bendita paz. Que assim seja. Graças a Deus.